Hoje nós estamos aqui para começar mais um episódio. Fiquei sabendo que hoje nós vamos falar sobre um tema muito especial e eu já estou aqui ansiosa para poder começar esse episódio, porque tem um valor sentimental muito grande para nós, né? Olha, para mim, claro, a gente gosta muito, a gente ama de falar do Senhor e a nossa prioridade aqui. Ju, mas a segunda prioridade, pode ter certeza, que é falar disso que nós vamos falar hoje, que é da nossa profissão. Estou muito feliz, estava muito ansiosa para esse episódio, que nós preparamos com muito carinho, com muita atenção, para dividir com vocês nossas experiências. E o foco do episódio de hoje é incentivar, né, Suzy? E mostrar para vocês aí do outro lado que é possível sim a gente ter um trabalho bem sucedido, mas que a gente enfrenta também muitas dificuldades. Nós vamos conversar para vocês sobre como foi o início de ateliê para a Suzy, para mim, e te inspirar também. Quem sabe o seu sonho não é montar um ateliê? Ou então você já sabe costurar e agora só está precisando aí de uma palavra de incentivo para poder começar, né, não, Suzy? Talvez é só um empurrãozinho. Pequenininho. Né? Pequenininho. E você vai alavancar e depois você vai voltar aqui e vai contar pra gente como é que foi o seu começo, a sua experiência. E a gente está aqui para partilhar com vocês, para vocês depois partilhar com a gente também a experiência de vocês, né, Ju? É algo que nos move, é algo que eu acredito que assim como é para mim, é para Juliana também, é algo que nos emociona, é falar da nossa profissão, não é, Ju? E o assunto não acaba, né? Se a gente começar a falar exatamente. Aqui... Estou até um pouco preocupada, porque quando a gente começar a falar aqui, se a gente pudesse, a gente falava, acho que o quê? Umas 2 horas, 3 horas falando do nosso trabalho. Nós vamos tentar reduzir bastante aqui o conteúdo, mas já queremos adiantar para vocês que sobre esse assunto vai ter uma série aqui no nosso canal. Nós sempre vamos estar colocando conteúdo para a costureira, para poder falar sobre o dia a dia da costureira. Mas vamos então começar o nosso episódio, né, não, Suzy? Vamos lá. Mas antes de a gente começar a falar, eu gostaria de pedir uma coisa para vocês. A gente sempre pede no final. Mas eu quero que vocês deixem a curtida de vocês, deixem um comentário, compartilhem aí com uma amiga costureira que precisa também de ouvir falar sobre o assunto que nós vamos falar. Não se esquece de nos apoiar aqui, nós vamos ler cada comentário e é muito importante para nós, nos incentiva. Assim como alguma palavra que a gente falar que incentiva vocês também retribuindo, a gente fica, olha, cada dia mais motivada a trazer mais conteúdos aqui para vocês. Isso. E quando você compartilha, quando você comenta, automaticamente o nosso vídeo é entregue para mais pessoas. E assim, esse conteúdo vai gerar benefício para nós e para todos que assistirem. É isso aí. E eu quero ouvir como surgiu o ateliê, o seu ateliê, Suzy. Conta pra gente, que eu tô aqui curiosa para saber. Vamos lá. Eu costuro há 13 anos. Há 13 anos eu costuro. Desde a minha adolescência, eu queria ser costureira. Eu queria costurar, mas não era para costurar profissionalmente, para ser meu trabalho. Eu queria costurar para mim, desde a minha adolescência. Lutei muito, fui atrás de alguém que me desse um curso. Naquela época era muito difícil, não tinha acesso à internet, não tinha acesso à rede social, não tinha cursos online. E eu ficava mendigando, eu vou dizer assim, nas costureiras da cidade para me dar um curso. E eu pagaria por aquele curso, mas ninguém tinha disponibilidade. É claro que hoje eu entendo, porque hoje eu também não tenho essa disponibilidade, não tenho tempo para isso. E aí passou-se o tempo, eu não quis mais, eu desisti e fui trabalhar. Arrumei um emprego e fui trabalhar. Quando eu estou trabalhando, eu comprei uma máquina, porque o sonho estava lá. Eu comprei uma máquina, na verdade meu pai me deu uma máquina de presente, e eu comecei a comprar uns tecidos, e eu cortava e eu fazia uns vestidos para mim. Vestido bem feio, vestido bem torto, mas eu fazia e usava. E naquele tempo você não achava feio? Não achava feio, eu achava maravilhoso. E mais, o que era mais interessante é que por mais que aquele decote estava meio torto, tudo bagunçado, mas as pessoas elogiavam. E aquilo me dava mais combustível ainda. Eu disse, uma hora eu vou costurar de verdade. E passou-se o tempo, eu me casei, a máquina me acompanhou. E o sonho de costurar estava lá. A máquina ficava no cantinho. E ela estava lá. E eu notava que sempre que eu ficava chateada com alguma coisa, sempre que eu tinha algum problema, assim, que eu estava muito chateada, muito estressada, preocupada, eu inventava de costurar. E eu via que aquilo me acalmava. É incrível, quando eu conto isso, parece que eu vivo aquela experiência, aquilo me acalmava.
E eu tinha costureira, eu sempre usei roupa sob medida, eu sempre gostei, né? E eu pedia muito pra ela me ensinar a costurar, ela disse que não tinha tempo e tava tudo bem. Já havia 7 anos que eu costurava com essa mulher. 7 anos que ela costurava pra mim. Quando foi um dia, ela falou pra mim que ela ia dar curso, que ela ia dar aula de corte e costura. Ela me ligou, eu tinha minha filha de 1 ano, muito pequena, na época eu não tinha com quem deixar. E eu não pensei 2 vezes. Eu falei pra ela que eu queria. E eu falei pra ela que eu ia levar minha filha, ela disse, pode trazer. Só que aí o curso era dia de sábado. Eu tinha um cargo na igreja, um compromisso na igreja, que era todo sábado também, exatamente na hora do curso. E aí o que acontece? Eu fiz o quê? Para mim, eu não podia largar o meu compromisso com a igreja, né? Na igreja, e também não podia jamais abandonar o curso. Aí o que eu fiz? Eu tinha uma vice, né, que ficava no meu lugar quando eu precisava sair, e eu combinei com ela. Falei, um sábado eu venho aqui no ensaio, e no outro sábado eu vou no curso. Combinado. Nessa questão, eu fui no curso, eu consegui pegar, eu fui 2 vezes no curso. Por quê? Porque no sábado, geralmente, a minha costureira ia pro lote. Aí eu chegava lá, a casa estava fechada. Outra hora eu chegava lá, ligava de mal, hoje não vai ter curso, porque eu não vou poder dar curso hoje, vou estar ocupada, e tá tudo bem. Eu sei que, resumindo, eu tive 2 aulas. 2 aulas muito por cima, muito prática. Ela me ensinava, ela fazendo e eu olhando, eu não tinha liberdade de fazer. Até porque também era nisso, né? Mas foi isso aí que aconteceu. E depois daquelas 2 aulas, eu vi que ia ficar bem difícil. Um dia tinha, outro dia não tinha. E ficou muito bagunçado para mim. E eu decidi não ir mais naquela aula. Mas eu não coloquei o sonho dentro do saco. Eu vim para casa e eu sempre tinha tecido estocado em casa. Eu sempre tinha, porque eu dizia assim, uma hora eu vou costurar, e se eu não costurasse, eu levava para ela fazer as roupas. E naquele dia eu coloquei um propósito no meu coração e eu disse, eu vou costurar e o Senhor vai me ensinar a costurar. E eu lembro que eu era tão sem noção da costura, que eu não cortava na mesa. Eu cortava em cima da cama, o tecido. Quantas coxas de cama que eu não cortei, cortava junto com o pano. E aí eu lembro que eu comecei a fazer isso, eu colocava o tecido dobrado em cima da cama, e eu ajoelhava no pé da cama, e eu dizia assim, Espírito Santo, me ensina a cortar esse tecido. Fala na minha mente como que eu devo cortar esse tecido. E depois daquele dia, que eu comecei sempre a fazer isso, eu não estraguei mais nenhum tecido. Depois daquele dia, eu não estraguei mais. Toda a roupa que eu fazia, dava para usar. Ainda que não ficasse perfeita, dava para usar. E isso para mim é um grande testemunho. Quando eu falo da minha profissão, eu me emociono porque foi um presente de Deus. Foi um presente de Deus. Eu não tive um acompanhamento de aula, não tive. Peguei 2 aulas muito por cima, um conteúdo muito pequeno, uma prática muito pequena. Então, eu devo tudo ao Senhor. Eu dizia para o Espírito Santo, fala a minha mente, unja as minhas mãos. Até hoje eu oro assim. Até hoje eu oro assim, mas como eu estou contando do início, né? Eu debruçava no pé da cama de joelho em cima do tecido e eu pedi para o Espírito Santo me guiar. E foi assim que eu aprendi a costurar. E até hoje a oração é a mesma. Até hoje a oração é a mesma, não mudou. Em cada peça que eu vou fazer, eu digo Espírito Santo, eu digo Senhor, unja as minhas mãos, unja as minhas tesouras, eu digo assim. Unja as minhas tesouras, unja as minhas máquinas, abre a minha mente, me dá a perfeição. Até hoje é assim. Então, eu sempre digo, eu devo tudo ao Senhor. A minha profissão é um presente de Deus na minha vida. É uma peça abençoada. Abençoada, sim. Porque deixa a tesoura, É como eu né? sempre falei para você, que do início ao fim, e sempre que eu tenho a oportunidade de falar, eu falo, o meu trabalho do começo até hoje é consagrado ao Senhor, totalmente. E isso que é importante, né, Suzy? A gente consagrar tudo aquilo que a gente vai fazer ao Senhor. E os nossos planos vão ser bem-sucedidos. Eu amo esse versículo da palavra do Senhor, porque é exatamente assim. Nós temos que entregar nas mãos do Senhor. Lindo testemunho da Suzy, a história da Suzy. Parabéns, Suzy, foi muito lindo o que você falou. Sempre que eu tenho oportunidade de contar, eu conto, porque eu sei que o nome do Senhor é glorificado quando eu conto. E a gente tem que entender que os dons e talentos que o Senhor deposita em nossas mãos é para usar para a honra e glória do nome dele. Sim. E sempre que a gente tiver a oportunidade de falar que é o Senhor, né, cada dia mais o nosso trabalho vai ser abençoado. E eu vou contar para vocês um pouco de como surgiu Titia Ju Atelier. Eu já costuro para mim já tem 10 anos, o meu filho tinha 2 anos quando eu ganhei uma máquina de costura. O meu esposo me deu essa máquina de presente, porque eu havia falado para ele no desejo que eu tinha de querer começar a costurar. Porque sempre que eu levava um tecido para a costureira, demorava muito, Suzy, para mim entregar.
Era tipo 4 meses para poder entregar. Às vezes ela esquecia, né, o modelo, porque passava muito tempo, não anotava tudo assim certinho. E aí eu tinha dentro de mim, eu falava bem assim para ele: eu tenho que aprender a fazer roupas para mim, porque eu tenho tanta vontade de comprar um tecido e ter uma roupa nova e não precisar, né, demorar tanto tempo à espera dessa roupa sob medida. Porque a gente sabe que é difícil de encontrar roupas para nós, né, da forma que a gente gosta de usar. Eu gosto de roupas assim, que fique sob medida, com a manga mais compridinha, a saia também, poder escolher todos os detalhes. E bem elegante, né, Ju? E quem costura para si mesmo, quem costura sabe exatamente como quer. E foi aí que começou. Eu fazia as primeiras peças, não ficava tão legal, não tinha aulas também. E quando tinha aulas lá no YouTube, eu ia para casa da minha sogra, baixava um videozinho lá e trazia para minha casa, porque aqui não tinha internet. Então eu ficava a semana inteira assistindo ali aquele vídeo, tentando fazer uma peça, e muitas das vezes eu não conseguia fazer a peça, mas eu tinha que ter de mim, eu tenho que aprender, tenho que aprender. E assim foi. Eu fui fazendo as minhas roupas ano após ano, e depois de 4 anos fazendo as minhas roupas, eu fiquei grávida da Gabriela, e quando ela nasceu, eu me desafiei a começar a fazer roupas para ela. Mas não era assim nada intencional em ter um ateliê, não. Eu fiz o primeiro vestidinho para ela, eu lembro até hoje como foi especial. Eu não lembro assim da primeira peça que eu fiz para mim, mas para a Gabriela foi assim um sentimento assim maravilhoso. A roupinha tá guardada aqui em algum lugar. Se eu tivesse lembrado, eu tinha até trazido, sabe? Pra mostrar. Foi muito especial. E quando eu fiz a primeira peça dela, que era um vestidinho bem curtinho e um shortinho, eu senti algo diferente quando eu fiz aquela peça. Eu senti que o Senhor estava me trazendo um tempo novo para a minha vida. Maravilha. Eu não entendia o que era, mas eu senti isso. O Espírito Santo falou ao meu coração. E aí ver ela vestida com aquela peça me trouxe para mim um dos sentimentos mais especiais também, uma realização tão grande que eu não imaginava. Antes dela nascer, eu sempre fazia uma oração ao Senhor. Eu orava para Ele, eu agradecia por tudo que Ele tinha mandado para a minha vida, a minha família, que é um presente de Deus na minha vida, agradecer por tudo que Ele trouxe para mim, mas eu pedia para Ele: Senhor, se possível, me faz também realizada profissionalmente, porque eu havia feito faculdade, mas eu não exercia a minha profissão, porque depois que os meus filhos nasceram, o Arthur nasceu, eu queria ficar perto dele. Eu abri mão de ter um trabalho fora para poder educar e cuidar dele em tempo integral. Mas isso dentro de mim ainda estava vivo. Eu queria ser realizada profissionalmente. Eu falava para o Senhor: Senhor, me faz uma mulher realizada profissionalmente, traz algo assim diferente para a minha vida, mas eu não especificava o que era. Quando a Gabriela nasceu, veio o presente, que ela é um presente do Senhor, e veio também a minha profissão. Porque foi através dos vestidinhos que eu fazia para ela. Nasceram juntos, né? Junto. Nasceram juntos. O Senhor trouxe junto. Eu imaginava assim, é impossível depois dos 30 a gente ser realizada profissionalmente. Você foi agraciada em dose dupla. Foi. Que lindo. O Senhor se lembrou da minha oração e Ele trouxe isso para minha vida. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Quando eu fazia vestidos para mim, eu gostava de fazer vestidos para mim, mas não era algo que acelerava o meu coração. Mas quando eu pego para fazer uma roupa para Gabriela ou um vestido infantil, acelera o meu coração. Né? É emocionante. Eu sinto assim algo muito especial que eu senti quando a Gabriela nasceu. Eu fiz os primeiros vestidos e logo veio as perguntas: quem fez? Aonde você comprou? E eu sempre dizia: ó, fui eu que fiz. E uma vez eu lembro que eu fiz um vestido bem bonito para Gabriela e uma pessoa perguntou assim para mim se eu não faria um vestido para a filha dela. A intenção, até então, era só fazer vestidos para Gabriela. Mas aí, naquele dia, eu com vontade de dizer não, o Senhor falou ao meu coração assim: aceita, aceita. E eu, num impulso ali, eu disse: aceito, vou fazer um vestido para a sua filha. E aí começou o ateliê, eu não imaginava. A partir daí, sempre foi surgindo encomendas, eu fui começando a ser conhecida aqui na minha cidade
e Titia Ju nasceu, porque até esse nome eu falei assim para o Senhor, Senhor, fala ao meu coração um nome que seja assim algo próximo da pessoa, que traga aconchego e que eu sinta feliz de dizer Titia Ju Atelier. E aí surgiu esse nome que eu guardo com muito carinho, porque foi o Senhor que mandou para minha vida. E cada criança que eu fazia um vestido, cada criança que eu faço um vestido, é como se fosse parte da minha família também. E eu vou até usar aqui a sua fala para contar algo curioso da minha experiência, você falando, né? Que quando surgiu a primeira encomenda de fazer um vestido, você pensou em não pegar e pegou. O que aconteceu muito comigo, isso é muito engraçado. Quem foi minha primeira cliente aí vai até achar irresponsável da minha parte isso. E sempre eu sorri disso quando eu lembro. Mas a pessoa dizia assim, eu trouxe esse modelo para você fazer, você faz? Eu dizia, faço? Eu nunca tinha feito, não sabia para onde ia, mas eu com toda a coragem dizia, faço. Corajosa. E eu aprendia no tecido da pessoa. Meu pai. Isso é interessante, talvez é visto de uma forma irresponsável, mas se eu não tivesse sido atrevida e me desafiado, eu não teria chegado até aqui, né? Eu não estou dizendo para você também fazer a mesma coisa, mas uma coisa é certa, enquanto você não vencer o medo, você não vai ultrapassar a barreira. O medo trava. Infelizmente. E trava a gente de uma forma que a gente não consegue se mexer. Aí eu ia falar assim, mas por que você não aprendia na sua? Eu fazia para mim demais, para mim, para minha filha eu fazia demais. Aí a pessoa queria um modelo diferente, eu ficava super curiosa para fazer um modelo diferente. Talvez era um modelo que eu não usava. E eu ia fazer, me encorajava e ia fazer, sabe? E eu pensava assim, se o tecido estragar, a gente se resolve, né? Mas graças a Deus nunca aconteceu de estragar tecido de ninguém. Ju, no início do vídeo você falou que nós não estaríamos aqui como especialista no assunto, ainda que nós temos muita experiência vividas na prática, né? Muitos desafios vencidos, muita experiência, aprendemos muito, né? São muitos aprendizados. E nós estamos aqui já contamos a nossa história, tivemos desafios, tivemos dificuldades e ainda enfrentamos. Hoje talvez a gente desenrola com mais facilidade, mas ainda temos desafios. E nós queremos dizer para você que você também vai ter um começo. Para você que está no mundo da costura, que talvez está enfrentando dificuldade, a gente quer dizer para você, quer confortar você e dizer que é normal. Porque em todas as áreas da vida vai ter desafio, né? Principalmente no profissional, que é onde você está aprendendo, você está buscando. E outra coisa, o mercado, a cada dia, ele atualiza. E a gente tem que estar atualizando, a gente tem que estar também crescendo junto. Então, para você que está no mercado de trabalho, seja na profissão da costura ou em outra profissão, você tem que estar o tempo todo em constante evolução. E para você que quer começar, que pensa em começar, mas tem medo, eu tenho medo de não dar conta, tenho medo de não dar certo, tenho medo de não aparecer encomenda, é normal, porque nós também temos esses medos, né? Então, só que se você se desafiar a fazer, se você se desafiar a colocar a mão na massa, pode ter certeza que vai aparecer encomenda. E quanto mais você faz, mais profissional você vai ficar. Não tenha medo. É normal os desafios, todo mundo tem que ter uma história para contar. Ninguém começa lá de cima, começa daqui de baixo, vai ter problema, vai ter desafio, vai ter que escalar a montanha. Então não paralise, porque se eu não der conta, mas se não der certo, se não aparecer encomenda, não. Simplesmente começa. E uma coisa também, olha só, hoje em dia, Juliana, se você for olhar, talvez é até mais fácil, é bem mais fácil, por mais que tenha muita gente qualificada no mercado, por mais que tenha muita gente que já despontou na sua profissão, na nossa profissão, que gente já tem um nome, que já tem um ateliê reconhecido. E as pessoas, mas eu vou começar agora, não dá mais tempo. Mas para você observar, no tempo que eu comecei, no tempo que a Juliana começou, nós não tínhamos rede social. Eu não tinha rede social. Eu não tinha rede social para estar postando, para estar mostrando. E como é que surgiu as primeiras encomendas? Eu comecei a fazer para mim. As pessoas perguntavam quem fazia, ou às vezes eu falava que eu fazia a minha roupa. Eu quero também. Aí era na hora que eu me prontificava, fazia a roupa da pessoa, às vezes até sem saber de fazer aquele modelo, mas aprendia na roupa da pessoa. E aquela pessoa, uma amiga ia falando para uma amiga, a amiga ia falando para outra amiga, a amiga ia falando para o parente, e assim foi chegando. A minha família abraçou a causa. Todo mundo usava a roupa que eu fazia.
E ia espalhando, e foi espalhando, porque naquele tempo não tinha rede social para postar. E então foi assim que surgiu as primeiras encomendas. E sempre vai ser assim, você vai ter que começar. Depois que você começar, automaticamente a informação vai correr, a notícia vai correr. Ó, ali tem uma costureira. Ó, ali tem um menino que faz uma roupa bonita. Ei, ali tem uma menina, vamos lá, leva lá, vamos lá conhecer ela é bem legal. E assim vai. Não pode até medo, diz assim, destrava, vou começar e pronto. E sempre colocando Deus em primeiro lugar. Consagre tudo que você fizer, consagre ao Senhor. E os seus planos serão bem-sucedidos. O importante é a gente dar o primeiro passo. A gente vai pisar em um ambiente que a gente não sabe o que vai acontecer. Tudo é novo, tudo que surgir é novo, mas nós temos que estar dispostas a enfrentar esse novo e saber como que vai ser lá na frente. Se eu não enfrentar os meus medos agora, como que eu vou saber como vai ser lá na frente, se o meu ateliê ia ser bem sucedido, se eu ia conseguir encomenda? Não tem como. A gente tem que colocar a mão na massa e começar. E foi isso que eu fiz. Eu comecei. Diante lá das pessoas ver os vestidos e achar lindo, eu vi potencial que poderia se transformar em uma profissão para mim. Eu poderia ter um ateliê, eu poderia ser reconhecida pelos vestidos infantis. Ali, com o nascimento da Gabriela, eu encontrei em um nicho e eu sabia exatamente que eu queria trabalhar com os vestidos infantis. E tudo aí começou. Mas vocês acham que tudo começa assim perfeito, maravilhoso? A gente também fica ansiosa, como que vai ser amanhã? Eu tinha uma cliente que era muito fiel a mim, mas o meu sonho era conseguir novas clientes. E isso falava muito aqui ao meu coração, eu queria muito ter novas clientes. E meses se passavam e as encomendas não chegavam, as clientes não chegavam. Mas eu tinha assim comigo, que se Deus colocou no meu coração esse projeto, é porque Ele vai abençoar, Ele vai abrir as portas. Não importa quanto tempo demore para poder chegar as novas clientes, elas vão chegar. E nesse meio tempo, o que eu fazia? As encomendas não chegavam e eu ia fazendo vestido para a Gabi. A Gabriela sempre tem muito vestido e naquela época, então, toda semana eu fazia um vestido. Início sempre assim. Fazia muitos vestidos para ela. E para começar, para poder ter as primeiras encomendas, o que eu fiz? Eu abri um Instagram para mim. E para vocês terem uma ideia, eu nunca tive rede social, eu sempre tive aversão às redes sociais. E hoje eu olho aonde Deus me colocou e vejo completamente que foi o Senhor guiando. Olha nós aqui. Eu não gostava, por exemplo, de postar uma foto e imaginar que muitas pessoas estavam vendo. E quando surgiu o ateliê na minha vida, eu vi que era necessário ter um Instagram para poder mostrar o meu trabalho. E foi assim. Mas eu tinha o meu Instagram, postava as fotos, mas eu não colocava assim na bio do meu Instagram que eu enviava vestidos. A minha mente era muito fechada à cidade aqui. Eu imaginava que eu só teria encomendas aqui, o meu trabalho era aqui. E eu não conseguia de jeito nenhum as encomendas chegar até mim. As pessoas mandavam mensagem, faziam um orçamento e não fechavam. E isso me deixava frustrada. E eu sei que isso é a frustração de muitas. As minhas alunas falam muito isso para mim. Isso acontece com todo mundo. Mas cada vez que isso acontecia comigo, eu me motivava a fazer uma nova peça e colocar no Instagram. Eu fotografava. Aquele tempo eu nem sabia como tirava foto direito, eu não tinha um melhor celular, mas eu estava ali pronta para poder divulgar o meu trabalho. Se vocês for olhar no meu Instagram as primeiras fotos, os primeiros vídeos, vocês vão ver como evoluiu. Mas por que evoluiu? Porque eu fui fazendo toda semana ali, postando, eu tive persistência para poder melhorar. Aí um dia, menina, sabe o que aconteceu? Motivada pelo Espírito Santo. Ele falou ao meu coração profundamente em uma tarde que eu estava no meu ateliê vendo os vestidos lindos que eu fazia. E eu imaginava, Senhor, o meu trabalho, eu não posso parar com o meu trabalho, mas eu quero alguma coisa nova para a minha vida. E o Espírito Santo falou ao meu coração, coloca na bio do seu Instagram, envio para todo o Brasil e exterior. Mas eu estava com medo de fazer isso. Mas porque, venceu mesmo. Eu fui lá e digitei lá, envio para todo o Brasil e exterior. Eu falei assim, não apago mais, vai ficar aqui. E aí deixei lá.
Na outra semana, o que aconteceu? Uma pessoa, uma tia, queria encomendar uma roupinha para a sobrinha. E aí eu conversando com ela, passei o orçamento e ela fechou comigo. Mas eu atendi ela como se eu tivesse já tido, acho que umas 100 clientes. Eu estava tão segura de mim para poder falar para ela, mas eu nunca tinha feito um envio pelo correio. Isso acelerava o meu coração, me deixava com muito medo. Eu não sabia gerar uma etiqueta, eu nunca havia enviado um vestido. Era muito difícil naquele tempo. E eu, motivada pelo Espírito Santo, fechei a encomenda e eu recebi meu primeiro Pix pela minha primeira encomenda enviada para o Brasil. E essa sensação, eu vou dizer para vocês que é um outro sentimento que eu nunca vou esquecer. A partir daquele momento eu entendi que os meus vestidos não eram só para minha cidade, era pro mundo. O Senhor havia entregado em minha mão um talento, Ele havia entregado em minha mão uma preciosidade que Ele iria mostrar para o mundo inteiro. E eu segurei com isso, sabe? O Espírito Santo falou ao meu coração e eu me segurei nisso. E aí, dia após dia, eu ia fazendo meu trabalho no meu Instagram e as coisas foram fluindo. Naturalmente. Mas teve meses também que não tinha muitas encomendas, eu não ficava frustrada. Eu fazia um novo vestido, eu mostrava que eu estava fazendo o vestido, fazia um vestido para Gabriela, fotos lindas, vídeos lindos, como se fosse para uma cliente. Almejando o dia que eu fosse ter muitas clientes, eu valorizava cada pequena etapa, cada pequena vitória. A primeira encomenda, eu sabia que viriam muitas outras, eu cria profundamente, eu acreditava na palavra do Senhor, que Ele iria, sim, trazer novas clientes, eu confiava. E como eu falei, tinha meses que eu não tinha muitas encomendas e mesmo assim eu continuava, eu não reclamava. Eu não ficava falando, por que isso, por que aquilo, por que eu não tenho encomenda, por que eu não continuei tendo muitas encomendas. Mas eu acreditava que aquele momento servia para me aperfeiçoar ainda mais, para me poder ainda melhorar mais, atender a minha futura cliente da forma com que ela merecia. E Ju, mas eu vou fazer uma pergunta que agora eu fiquei curiosa e eu quero que você fale para mim. Porque isso aconteceu comigo. Quando você começou a costurar, quando você começou a dar seus primeiros passos na costura, você esperava, você se via, eu não estou duvidando da sua capacidade de antes, jamais, mas você se via a profissional que você se vê hoje? Não, eu não me via. Eu só apenas... Sonhava pequena, né? Porque eu sempre imagino assim, eu não fico sonhando muito o que vai acontecer, eu deixo o Senhor me levar para onde Ele quer que eu esteja. Mas eu sabia que se cada dia eu fizesse um pouquinho, eu ia melhorar. Mas eu nunca imaginava o lugar que eu estaria hoje. Além de ter enviado vestidos para todo o Brasil, para o exterior, hoje eu sou professora. Eu ensino a fazer os vestidos, eu não imaginava. E o Senhor, Ele conhece cada propósito em nossa vida, tudo nos direciona. E hoje também, Suzy, eu olho para os vestidos, por ter começado um ateliê. Naquele tempo, o Senhor já trabalhava em mim o Vestidas de Fé. Eu vejo quanto o Senhor, Ele vai colocando tudo no lugarzinho, no lugarzinho certo. Juntando as peças, né? Porque eu sempre tive uma vontade muito grande de falar de Jesus, falar das experiências com o Senhor, e eu orava para Ele, e eu falava, Senhor, prepara um momento para poder eu falar do teu amor, falar, não ter aquela timidez de falar, ou pensar que o outro vai ficar pensando sobre mim. E o Senhor nos levou para esse momento aqui. Ele já me preparava lá no início do ateliê, quando eu fazia os videozinhos não tão bons, quando eu aparecia de vez em quando dos stories para poder falar, com muita vergonha, mas eu aparecia. Ele já estava me preparando para agora. Então, você está começando agora. Você não sabe aonde que o Senhor vai te levar. Eu só quero que você persista e entregue nas mãos do Senhor, porque Ele conhece lá na frente. E tudo que acontece agora, a gente pode não entender, mas é uma preparação para o propósito que o Senhor tem nas nossas vidas. E isso é incrível, viver da dependência do Senhor, viver mostrando para Ele que você ama o seu trabalho, mas você ama Ele acima de tudo, que aonde Ele mandar você ir, você vai. Aquilo que Ele mandar você fazer, você vai ser sensível. Assim como você trocar
uma palavra na bio do seu Instagram, assim como a sua forma de atender uma cliente. Nós temos que ser sensível, ele vai sempre nos guiar, né, Suzy? Você pode não ter uma orientação de um profissional, como você tem que fazer isso ou aquilo. Mas se você esperar no Senhor e pedir para Ele, Ele vai te ajudar. Não tem como um pai não ajudar um filho. Nós não ajudamos os nossos filhos, nós temos prazer de ensinar. Sim. Ele também tem. Sim. E Ele é o Criador de todas as coisas, Ele sabe de todas as coisas. Nada melhor do que confiar a Ele tudo aquilo que a gente almeja para a nossa vida. Sim, sim. E eu te fiz essa pergunta porque comigo também foi assim. Eu queria costurar, porque eu queria fazer minhas roupas na hora que eu quisesse. Até hoje é assim. Se eu disser assim, hoje eu vou vestir uma roupa nova, eu vou vestir uma roupa nova. E esse sentimento, por mais que hoje eu trabalho, hoje virou meu trabalho, é minha profissão, eu sobrevivo disso, né? A minha renda é o meu trabalho, a emoção continua a mesma, Ju. E é tão gostoso a isso. emoção continua a mesma. Você olha assim, mais nada, você já está acostumada. Não sente mais nada. Não, eu não sei fingir costume, sabe? É real. Aquela mesma emoção que eu sentia ao vestir aquela roupa toda torta, aquela roupa toda mal cortada, toda desalinhada, mas eu me senti emocionada porque foi o que eu fiz. Eu sinto até hoje a mesma coisa. Em cada peça que eu faço, tem um pouquinho dessa emoção. E aí, não mudou nada. E hoje eu digo assim, eu vou fazer essa roupa, hoje eu vou vestir roupa nova, eu vou lá e faço. Só que eu queria costurar só para mim fazer as roupas na hora que eu quisesse fazer. Se eu dissesse, vai ter um evento no final da semana, eu quero uma roupa nova, eu queria costurar só para isso. E não foi do jeito que eu pensava, né? O Senhor fez eu e fez você percorrer um caminho que eu não esperava. Eu não esperava ser profissional da costura. Eu não esperava, eu falo isso com toda simplicidade, eu não esperava. O meu desejo era simplesmente costurar para mim e tudo bem. E os sonhos do Senhor para nós é sempre maior, exatamente, né, Suzy? Só que hoje, assim como você falou, do Vestidas de Fé, e hoje o Senhor uniu esse propósito, mas eu sempre me vi também que o Senhor queria usar a minha vida para as pessoas através do meu trabalho. Então, por isso que eu acho interessante a gente estar falando aqui do nosso trabalho, porque foi através do nosso trabalho que a gente chegou até aqui com Vestidas de Fé, e aqui a gente começou a compartilhar com vocês as nossas experiências com o Senhor, as nossas experiências diárias e do nosso trabalho. Mas tudo começou através do nosso trabalho. E com você não é diferente. Apenas comece. E a maioria das mulheres que eu converso assim, eu queria tanto costurar. Tem um sonho, né? Mas eu queria costurar só para mim. Não era para ganhar dinheiro, não. Todo mundo começa com esse intuito. Só que assim, você se apega tanto, você se apaixona tanto, você deposita tanto amor naquilo, que aquilo é uma vibração dentro de você. Não é assim? Pois é. Então, por isso que eu te fiz essa pergunta. Porque eu acredito que todas nós que costuramos, eu acho que tem esse início. Não quer se ver como profissional lá na frente. Talvez nem pensa nisso. Eu não quero costurar só pra dinheiro, mim. Né? Não é sobre dinheiro. É sobre a gente conseguir fazer. Eu que fiz. Eu que fiz. Isso deixa a gente muito bem, né? Faz bem demais para nós. Uma coisa que pode dificultar muito quando a gente está nessa fase inicial. Naquele tempo, quando você começou, não tinha as redes sociais, né, Suzy? Não tinha. Mas hoje em dia, a comparação chegou ao extremo. Você vai começar um negócio e a primeira coisa que você começa a observar são as outras que têm ateliê. Aí você olha e parece tudo muito perfeito. Elas conseguem ter, elas mostram lá a agenda delas. Olha, tanto de vestido que eu tenho que fazer na semana. Olha como está sendo aqui no ateliê. E você começa a se comparar. E essa comparação pode te travar. Mas você está começando agora. Como que você vai se comparar com alguém que está 3 anos no mercado, 5 anos no mercado? Não tem como. A gente não pode se comparar. Nós temos que viver a nossa própria história. Eu já fiz isso também de me comparar, Sus. Eu me comparava com outras pessoas. Mas eu comecei a entender isso que eu falei para vocês. Nós não podemos nos comparar com alguém que já faz isso há tanto tempo. É querer a vida da pessoa. A gente tem que querer viver a nossa própria história, as nossas próprias dificuldades. A gente vai enfrentar desafios diferentes. A história da Suzy é diferente da minha,
Mas se eu tiver persistência, eu vou conseguir chegar no meu objetivo. Mas jamais ficar me comparando com outras pessoas. Eu sou única. O meu trabalho é único. Você pode sim se inspirar nas outras pessoas, né, Suzy? Sim. Mas não querer ser igual ou procurar fazer tudo igual ao que a outra pessoa faz, não. É viver a sua história, pedir para o Senhor para poder te dar caminhos para você realizar o seu sonho. E outra coisa, Juliana, que é muito importante falar aqui, é que quando eu comecei, por exemplo, não tinha a facilidade que tem hoje, né? Eu tive que percorrer, que desbravar um caminho muito difícil, porque eu não tinha acesso a nada, não tinha internet, não tinha vídeo, não tinha nada. Hoje, você que quer começar, você que está começando, tem muito conteúdo gratuito no YouTube de altíssima qualidade. Inclusive, a Juliana tem um canal no YouTube de dicas maravilhosas, especiais. Hoje você pode comprar um curso e fazer. Tem o da Juliana também, que já está... Sim, vou falar do seu, que a Juliana também tem um curso online onde você pode comprar, pode adquirir. Então, o seu percurso vai ser menor. Você já vai pegar o bolo pronto. Não é como no meu caso, que eu tive que percorrer, que tive que desbravar uma mata muito grande para poder chegar até aqui. Né? De um certo tempo para cá, claro que as coisas já melhorou. Mas quando veio melhorar, eu já tinha, a parte pior eu já tinha passado, eu já tinha vencido, Então, para você, tá muito mais fácil hoje. Não se vitimize, não se sinta desmotivada, porque tá aí no YouTube, tá cheio de conteúdo maravilhoso, gratuito. E também, se você pode comprar um curso, você também pode fazer, tem cursos maravilhosos para você comprar e fazer. E se você não tiver a condição de fazer esse curso, de comprar o curso, vai para as aulas do YouTube, que eu te garanto que você vai aprender. E ainda tem outra coisa, eu comecei o meu ateliê agora, vamos supor que tem 2 meses que eu tenho meu ateliê, não chega a encomenda e eu já desanimo. Não, isso não é para mim não. Meninas, para poder aqui o meu ateliê, Titia Ju Ateliê, enviar vestidos para todo o Brasil e exterior, depois assim de 1 ano eu insistindo, Suzy, eu insisti muito no Instagram. Eu postava muito no meu Instagram. Eu sabia que eu teria encomendas, sim, mas eu teria que investir tempo e dedicação naquilo que eu sonhava. Era a minha empresa, é a minha empresa, é o meu trabalho. Eu sou uma empreendedora, então eu tenho que cuidar desse meu trabalho e eu tenho que investir nele. Não importa. Começou agora, você postou lá o quê? 2 vestidos, 3 peças que você fez, não chegou a encomenda? Continua, vai continuando que uma hora as encomendas chegam e as coisas deslancham, mas não é do dia para a noite. Existe um caminho a ser percorrido, então eu só quero que você continue mais um pouco, insista mais um pouco e peça para o Senhor tomar a direção de tudo, consagre ao Senhor o seu trabalho. Se você nunca consagrou o seu trabalho ao Senhor, consagre a Ele. Mostre para o Senhor que você é completamente independente dele para ter encomenda, para o seu ateliê fluir, para você organizar a sua rotina, para você viver de forma sábia, você conseguir fazer tudo da forma que tem que ser feito. Nós somos dependentes do Senhor. Mostre para ele que você quer o cuidado dele também sobre o seu trabalho, sobre o seu ateliê. Quem sabe, né, Suzy, o ateliê está começando no quarto da pessoa. Tem a cama da pessoa, o guarda-roupa e lá está a máquina. O seu sonho está começando ali. Não se menospreze, não se vitimize e ache, o meu ateliê está começando aqui, então as pessoas não vão reconhecer, não vão valorizar. Não é isso. A gente começa pequenininho mesmo. Primeiro eu comecei dentro do quarto que tinha ali de visitas. Tava lá a minha máquina. Aí depois que eu comecei o meu ateliê, eu falei assim, não, tem que fazer um lugar bem bonitinho aqui para o meu ateliê. Aí eu coloquei o Arthur para o outro quarto e dentro do meu quarto tem assim um cômodo que era para ser um banheiro. Aí eu falei, não, vamos reformar aqui para ser o lugarzinho. Aí fiz lá o meu cantinho, mas era bem pequenininho. E aí depois as coisas foram mudando e agora tem o ateliê maior. Então existe uma construção. Eu tenho que agradecer ao Senhor quando a minha máquina está lá no meu quarto ainda. Quando eu não vejo encomendas, quando eu não vejo as coisas ir para frente. Eu já tenho que agradecer. Não é só esperar para começar quando tiver tudo perfeito e pronto, não.
A gente tem que ir começando e conquistando devagarzinho aquilo que a gente quer, né, Sus? E assim, Juliana, eu preciso falar, que eu sou prova viva disso, eu gosto de usar muito meus exemplos, porque, né? Eu costuro na minha casa. Eu costuro na minha casa, num lugar muito simples, um lugar muito simples, muito humilde, mas isso não quer dizer que o meu trabalho é desvalorizado. Isso não quer dizer que eu não sou uma profissional de qualidade, isso não quer dizer. Então, a gente, como eu comento isso muito com a Juliana aqui, quando está só no WhatsApp, né, quando a gente está conversando, que a gente nunca vai começar lá de cima, né? O que você tem sempre que priorizar é o seu aprendizado. O seu aprendizado. Você tem que mostrar o seu trabalho que você sabe fazer. Especialista. Você tem que se especializar, você tem que fazer o trabalho com maestria mesmo. Isso é a principal parte que você tem que priorizar, é aprender. Porque as coisas elas vão se encaixando depois, né? Então não espere o ateliê dos sonhos, não espere assim, aquele lugar perfeito. Não, começa com o que você tem hoje, com o que você tem agora, no lugar que você está agora, e simplesmente começa. Não espere o cenário do Pinterest, porque cada cenário lindo, né, Sus? Sim, perfeito. Se a gente for esperar ali aquele cenário perfeito, a gente não começa, a gente vai já, antes de começar, vai estar frustrada, porque tem coisas que no início é inatingível, mas se a gente começar, a gente vai conquistando devagarzinho, e aí você vai olhar para a sua trajetória, a sua caminhada e ver, nossa, como que o Senhor abençoou. Olha só onde eu estou, eu consegui uma máquina industrial, eu consegui comprar a minha overlock, agora eu tenho tecidos, então tudo vai melhorar, tudo vai se ajustando, é só a gente começar. Sim, teve um tempo que eu costurava, a minha máquina reta ficava na sala, numa mesa, e a máquina overlock ficava na cozinha em outra mesa. Porque o espaço não dava para ficar as duas máquinas num lugar só. Então, era uma batalha que você não tem noção. Você não tem noção. Eu cortava na mesa da cozinha, costurava na máquina reta na sala, e ia fazer o acabamento overlock na cozinha em outra mesa de novo. Gente, foi por muito tempo desse jeito. Foi muito tempo desse jeito porque eu não tinha um lugar adequado para costurar. Mudei de casa, há 9 anos atrás eu mudei de casa. Chegou lá, eu também não tinha um cômodo para colocar minhas coisas e arrumar e organizar para costurar ali. O que eu fiz? Usei a minha sala. A minha sala hoje é o meu ateliê, trabalho lá. E o resto da minha casa eu uso para outras necessidades, mas a minha sala é para eu costurar, a minha sala é para eu trabalhar. Então, isso tem 9 anos. Se eu fosse pensar assim, não, mas eu só vou alavancar o meu trabalho, eu só vou investir em tecidos lindos e especiais como eu tenho lá. Se eu fosse pensar isso, investir só quando eu tiver o meu ateliê separado da casa, o meu ateliê muito lindo, eu tinha simplesmente atrasado o meu sonho. Mas não, eu me encorajei e eu disse, não, eu vou fazer com o que eu tenho agora, com o que eu posso agora, e para a glória de Deus, tá lá. A gente tem que fazer assim, e sabendo que o Senhor vai mandar assim esse ateliê dos sonhos, né, Sus? A gente tem a confiança, a nossa fé em um Deus que todas as coisas são possíveis a Ele. Então, não é porque a gente vive de uma forma hoje que daqui a alguns anos a gente vai estar igual, não. É igual a nossa vida mesmo, né, Sus? Tanto que a gente vai mudando dia após dia. Então, depende muito da nossa coragem, da nossa garra, da nossa força em querer fazer acontecer. Vou começar agora, vai acontecer do jeito que eu sonho, até melhor, porque eu vou, sabe, me dedicar, vou fazer o melhor que eu puder para poder o meu sonho se realizar. Não é porque não está dando certo, acabou, vou parar com isso, vou deixar para lá, não. A gente tem que sempre renovar as nossas forças, manhã após manhã, né? Cada dia é novo, cada situação é nova. Então, a gente tem que renovar as nossas forças em Deus para poder a gente batalhar por aquilo que a gente sonha. Porque eu sei que o desejo da maioria das mulheres, né, Sus, é ser independente financeiramente, né? Principalmente, Ju, principalmente, só te cortando um pouquinho, principalmente para acompanhar a família, para estar junto com a família, trabalhar em casa, porque você sabe, eu sei,
o conforto que é trabalhar em casa. É. Por mais que a gente trabalhe muito, mas isso nos dá uma segurança, nos dá um conforto, a gente poder acompanhar o crescimento dos nossos filhos. Nós somos as cuidadoras dos nossos filhos, as educadoras dos nossos filhos. Nós somos a mãe, a esposa, a dona da casa, e nós temos a nossa independência financeira. Isso, para mim, é excepcional. É maravilhoso a gente conquistar o dinheirinho da gente, poder comprar o que a gente quiser, né? Sem estar pedindo, sem querer pedir pro esposo. Sem bom ser tão sim, dependente, é né? bom a gente pedir sim para ele, ganhar presente, mas conquistar o nosso dinheirinho tem um sabor especial. E quem sabe você nem é costureira que tá aí assistindo esse vídeo e vê a nossa história aqui, que a gente não imaginava, né, Sus, ter ateliê. E quem sabe você olhe agora para essa profissão e você sinta aí algo diferente no seu coração e se imagine um dia trabalhando com roupas sob medida. Quem sabe fazendo roupa adulta, ou quem sabe fazendo vestidos infantis. Eu quero dizer que é possível sim você ser independente financeiramente através do trabalho com a costura. E a gente pode se desafiar, né, Suzy? Eu não sei costurar, mas eu vou tentar fazer. E eu sempre digo, existe sim o dom, o talento, mas você, para vencer a sua força, a sua garra de querer aprender, você pode nem ter o talento para poder fazer aquilo. Mas se você fizer todo dia um pouquinho, treinar e falar assim, eu vou conseguir, é capaz, a gente é capaz sim. Tanto a gente fazer, se tornar algo natural. Pode ser mais difícil, mais desafiador, mas não é impossível. E o Senhor falou para Josué e fala para nós, esforça-te, tem bom ânimo e eu serei contigo. O Senhor prometeu estar presente, só que a gente tem que se esforçar. Então corre atrás, vai estudar, vai pesquisar, vai aprender. O primeiro passo para você é aprender. Depois que você despertar o desejo pela costura, você vai querer comprar uma máquina. E depois de você estar com essa máquina lá, acredite, vai ser mágico. Vai ser mágico, você sabe que é. Então, não tenha medo, mas o primeiro passo é aprender a costurar. Vamos também abrir aqui um parênteses e vamos falar, de repente, também você não está no mundo da costura. De repente, você é manicure, de repente, você faz bolo, faz um doce, de repente, você é cabeleireira e talvez você está parada no seu sonho. Isso vale para você também. Não tenha medo, apenas faça, apenas se desafie e faça. Sobre a costura, a nossa área da costura, Juliana, tem muitos nichos, você sabe disso. Por exemplo, você é vestido infantil. Eu gosto mais de fazer vestido casual. Tem o nicho de noiva, né? Tem o nicho de moda masculina, de roupas masculinas. E a gente também quer deixar para você, eu acredito que a Juliana vai concordar comigo, você também pode se especializar em fazer concerto. E tem gente muito bem sucedida nessa área, né, Sus? Sim, por quê? Às vezes a pessoa comprou uma roupa, não se ajustou bem, mas a pessoa gostou da roupa e quer ajustar e não tem. A maioria das costureiras hoje não faz mais conserto. Você pode se especializar em conserto e você vai ganhar bem fazendo isso, porque você vai ser procurada, você vai ser referência e você vai ter a sua independência financeira. E não menospreze porque você faz conserto, não. É um trabalho muito especial também. Nós temos que ser as primeiras a nos valorizar. A nos valorizar. Porque às vezes a gente fala bem assim, a costureira não é valorizada, não valoriza o trabalho da costureira, mas nós somos as primeiras a desvalorizar o nosso trabalho. A gente tem que valorizar, a gente tem que tratar como algo precioso, a gente tem que buscar conhecimento. Eu não sei precificar bem uma peça, eu vou correr atrás de conhecimento. Eu não sei como administrar o meu negócio, o meu ateliê, eu vou atrás de conhecimento. Aquilo que eu não sei, eu vou procurar alguém para poder me ensinar. Aquilo que eu não sei, mesmo que eu não encontre alguém para me ensinar, eu encontro o YouTube para poder me auxiliar. Então a gente tem que fazer isso, em busca, né, se mexer. Em constante evolução, em constante crescimento. Seja curiosa, queira aprender, busque aprender. Não paralise, não fique na área de conforto, não. Busque crescer, busque evoluir, né? É muito importante. Um assunto muito importante que a gente precisa falar aqui com vocês sobre o atendimento ao cliente, Ju. Como eu falei aqui no início, não existe uma regra. Mas é importante a gente ter bastante atenção no atendimento ao cliente. A nossa postura, né? Como atender o nosso cliente. Primeiro, antes da cliente ver a nossa costura, ela vai nos julgar pelo quê? Pela nossa imagem. Não tem como, ela vai julgar pela nossa imagem.
Não estou dizendo que você tem que estar impecável toda hora, até porque eu também não estou impecável toda hora. E eu gosto mais de ficar confortável em casa. Né? Eu também. Eu gosto mais de ficar com o meu vestido lá bem na hora esticado, que eu vou costurar, eu gosto mesmo de tranquilidade. Eu também, olha. eu bolo o cabelo aqui, gosto de ficar com o vestido mais folgado, mais solto, mais velho, assim, daquele paninho bem gostoso, porque a gente quer dar o melhor para o nosso trabalho e às vezes se a gente ficar muito impecável, fica assim meio incomodante. É verdade. Mas, assim, a gente tá assim, levando assim pro lado mais leve agora, mas isso é real, isso é fato. O primeiro julgamento que nós, como costureira, não acredito que não só a costureira, como todo mundo que trabalha na área da moda, o primeiro julgamento é a nossa imagem. Primeiro, ela vai olhar se a gente se veste bem, vai olhar se a gente está bem vestido, e a partir dali é que a gente vai começar um diálogo e ela vai, a partir de lá é que ela vai começar a conhecer o nosso trabalho. Mas o primeiro julgamento é de como nós nos vestimos. Então, isso é sempre bom atentar. Não é que você tem que estar impecável o tempo todo, até porque é desconfortável. Ficar toda hora de salto, toda hora muito, né, do blazer, toda hora muito bem arrumado, é desconfortável. Por mais que seja maravilhoso. Mas acaba nos trazendo até um peso, né? E a gente, eu priorizo muito o conforto. Eu priorizo, principalmente quando eu estou trabalhando. Mas não leve isso como desnecessário. É muito importante você saber se vestir bem, você está sempre muito bem apresentável. É muito necessário. Porque, Juliana, vamos pensar aqui. Sem crítica alguma, mas você entregaria teu cabelo para alguém que está o tempo todo descabelado? Não vai entregar. Você entregaria a tua unha para uma manicure que tem a unha toda esbagaçada? Não passa segurança, Juliana. Essa é a minha visão. Essa é a minha visão. Se você, você entendendo ou não, essa é a minha visão. Então, a gente tem que passar segurança. E até a pessoa conhecer o teu trabalho, o que vai falar é a tua imagem. Né? E é importante também, o cliente chegou para o atendimento presencial. Eu atendo também, o nosso primeiro atendimento hoje em dia começa primeiro lá no WhatsApp, né? Às vezes no Instagram, e aí a gente vai marcar o atendimento para o cliente, o atendimento presencial. É importante você saber se colocar, é importante você ter segurança do que você vai falar, né? Porque a cliente chega lá, ela não entende muita coisa. Ela não entende tecido, ela não entende modelo, ela não sabe qual, ela quer um modelo, mas ela não sabe qual é o tecido apropriado para aquela roupa. Às vezes ela chega lá com ela quer assim, eu quero esse vestido aqui, mas eu quero num tecido que brilha. E às vezes não vai ter um tecido que brilha apropriado para aquele modelo. E a gente tem que saber conversar, explicar, esclarecer e passar sempre com segurança. Então, por isso que a gente tem que estar tão aprofundado na nossa área e tem que ter experiência. Só que assim, no decorrer do tempo, a gente automaticamente vai adquirindo essa experiência. É uma caminhada. Né? E atender pelo WhatsApp, no meu caso, eu prefiro presencialmente. Eu vou marcar uma hora para a pessoa ir comigo e a gente vai... A cliente vai dizer o desejo, a gente vai anotar o que a cliente espera, o que ela gostaria, e ali a gente vai começar a dar vida ao sonho dela, a peça dela. E no WhatsApp você também tem que atender bem. Às vezes a pessoa, eu tô falando porque isso aconteceu comigo, eu mando mensagem para uma certa pessoa, que eu preciso de um trabalho, de um serviço da pessoa, e a pessoa às vezes nem me responde. Ou às vezes quando me responde eu já até fiz com outra pessoa. Então é necessário que você tem que ser mais ágil. É necessário, né? Você dá importância ao seu cliente da rede social, ao seu cliente do WhatsApp, né? Porque às vezes você fala assim, só quer saber de preço, só quer saber de informação, se não vem aqui não. Às vezes você se engana. E na maioria das vezes, essas pessoas que ela vai lá no WhatsApp, que ela vai lá no Instagram e manda mensagem, ela vem indicada por alguém. Tá interessada. Ela não te conhece, ela vem indicada por alguém, e alguém que na maioria das vezes é sua cliente. Então não desvalorize. Por mais que a pessoa não vá fechar negócio, não vai fechar encomenda, atenda bem, seja gentil, seja educado, esclareça todas as dúvidas. Eu vou te contar uma coisa bem curiosa aqui, Juliana, vou partilhar isso aqui. Já aconteceu de pessoas mandar mensagem no WhatsApp e falar, olha, eu quero essa roupa aqui. Você pode ver para mim qual é o tecido? Vejo qual é o tecido. Qual é o tecido ficaria melhor? Aí eu mando esse. E a quantidade de tecido? Essa, tudo certinho. E tu sabe quando é que a pessoa apareceu lá? Nunca. Acontece entendeu? muito. Porque o que acontece? Confia no nosso trabalho, a gente passa segurança, uma coisa que eu fico muito feliz por isso. Então, confiou no nosso trabalho, a gente passa segurança, pegou todas as informações certinhas para não errar e levou para outra pessoa fazer. Eu fico chateada por isso? De forma alguma.
Não vou ficar, e nem por isso eu vou deixar de atender. Eu vou atender todo mundo bem, porque faz parte do meu trabalho, eu gosto de fazer isso. Então, a gente sempre tem que priorizar o bom atendimento a todas as clientes, todo mundo. Você tem sempre que estar bem apresentável, né? Nós somos a vitrine do nosso trabalho. Nós somos a vitrine do nosso trabalho. Então, a pessoa vai nos julgar primeiro pela nossa aparência. E depois, no desenrolar da conversa, você tem que ter um bom atendimento, passar segurança no atendimento para fechar a encomenda. É muito bom você falando aí do atendimento presencial, né, Suzy? E no meu caso, o atendimento é online, 100% praticamente é online. Quando você envia vestidos e quando você também tem um curso online que está em busca de novas alunas, sempre o primeiro contato é através do Instagram ou através do WhatsApp. E como a Suzy falou, a gente tem que ser ágil para responder. Tem. Se a gente quer fazer envios de vestidos, se a gente quer o nosso trabalho chegando em outros lugares que não seja a nossa cidade, nós temos que ter um bom atendimento e o principal é responder rápido. E eu gosto sempre, quando eu atendo alguém, eu gosto já de chamar pelo nome, eu já pergunto o nome da pessoa. Sim, é profissionalismo, né? A gente já chamar a pessoa pelo nome ali e conversar para ver o que a pessoa deseja, o que a pessoa quer, deixar tudo bem esclarecido ali pelo WhatsApp. Não é porque é online que você não vai oferecer o seu melhor. Você pode mandar um áudio também, não só escrever, mande um áudio que aproxima mais, né? Manda um áudio falando do seu trabalho, como que é, né? A gente tem que oferecer o nosso melhor. E quando a gente fala de divulgar o nosso trabalho pelas redes sociais, você também tem que se apresentar de uma forma mais organizada, como eu diria, né? Mas tá mais apresentável para você mostrar o seu trabalho, né? Vai aparecer lá nos stories, né? Para poder mostrar lá um vestido. Fiz um vestido, vou apresentar aqui o meu vestido. Eu não posso aparecer lá muito com os cabelos tudo arrepiados, né, Suzy? E com a roupa toda, né, bagunçada. Não, eu vou apresentar o meu trabalho. Então, eu tenho que estar apresentável também. A pessoa vai comprar de mim, mas ela tem que olhar para mim e ver segurança tão grande em mim que vai me fazer um Pix lá para poder enviar o vestido para outro estado. Eu tenho que também cuidar de mim, não é só da peça que eu vou fazer. Cuide. Porque, Ju, quem conhece o nosso trabalho, a gente pode estar esbagaçada. Conhece o nosso trabalho, confia sem nenhum medo. Agora, quem não conhece o nosso trabalho, vai julgar pela aparência, não se engane. Vai julgar, sim. Não se engane. É igual eu sempre falo para a Juliana, né? A gente, não vou dizer assim, não vou usar assim um nome impecável, mas a gente tem sempre que estar arrumada. Tem, porque nós somos a vitrine do nosso trabalho. Né? Não é sobre marcas. Não. É sobre você estar limpinha, com o cabelinho assim, mais alinhado, uma roupa que não esteja manchada ou rasgada, né? Outra coisa, às vezes está com uma roupa linda, maravilhosa e toda amarrotada. Não também. passou um ferrinho de... Não, tem que estar bem passada. Tem que passar. Tem que estar bem passado, tem que estar apresentável. E você pode marcar horário também no seu ateliê. Olha, você pode vir tal horário, às 4 horas aqui no meu ateliê, marca o horário. Você pode, por exemplo, eu marcava todos os atendimentos que eu tinha que fazer aqui na cidade, eu marcava na sexta-feira. Então, a sexta-feira eu deixava os horários para poder eu atender várias clientes. Então, eu já me preparava o meu ambiente para poder receber as minhas clientes. Então, você pode trabalhar com horário marcado, para poder você ter mais controle da sua rotina e se apresentar também de uma melhor forma. Agora, nos outros dias, eu não atendia ninguém, era só na sexta-feira. De segunda a quinta, eu focava assim, completamente no meu trabalho, para poder também entregar. Eu entregava na sexta-feira, era quando eu entregava o vestido e quando também eu atendia. Então, você pode organizar a sua rotina de uma forma que você consiga estar bem apresentável, né? Quando a cliente chegar. Oferecendo o melhor seu, né? Eu sempre gosto de imaginar assim, eu vou atender minha cliente como eu gostaria que me atendesse, né? Isso vale... Sim, sempre. Porque se eu atender ela da forma que eu gostaria de ser atendida, eu vou dar o meu melhor. Vai atender super bem. Vai ser gentil, vai ser educada, vai ser doce. Sim. E ainda, é muito importante, ainda que a pessoa não feche, a encomenda não tem problema. Já teve caso de acontecer comigo, no decorrer desse tempo que eu trabalho, a pessoa nunca comprou comigo, nunca costurou comigo, mas me indicou.
entendeu? Indicou, a pessoa não fechou a encomenda comigo, não costurou comigo, mas me indica. Gente, isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. E acontece também da pessoa solicitar um orçamento lá no WhatsApp e não fechou com você agora. Mas daí um ano vem com você e fecha. A gente tem que valorizar também até os contatos que você não conseguiu fechar a encomenda. Isso. Porque não é só o agora. Existe o depois, né? Existe o amanhã. E faz parte do nosso trabalho, Juliana. Às vezes eu chego num lugar, eu pergunto, quanto é isso aqui? Tem dessa cor? Não, então eu vou em outra. Não é assim? Isso é muito normal. O nosso trabalho também não é diferente. Temos que preparar o nosso psicológico, né? Exatamente. Para não se frustrar diante de todo não. Sim. De jeito nenhum. Sim. E sempre passe segurança, profissionalismo, seja gentil, seja educado, porque vai ser sucesso. A venda vai ser fechada com certeza. E também, Ju, a gente tem que atender bem. Tudo quanto a gente for fazer, a gente tem que fazer. A Bíblia diz que tudo quanto fizerdes, fazei de todo o coração. Não como para homens, mas como se você estivesse fazendo para o Senhor. Está escrito em Colossenses 3:23. Então, por isso que a gente tem que fazer tudo que a gente for fazer, tem que ser como se a gente estivesse fazendo para o Senhor. Tu iria fazer para o Senhor de qualquer jeito? Tu iria atender o Senhor de qualquer jeito? De forma alguma. O Senhor vai vir na minha casa hoje, o Senhor vai vir no meu ateliê hoje. O que a gente vai preparar para Ele? Um atendimento assim para lá de especial. E é isso que a Bíblia manda, é fazer como se fosse para o Senhor. É importante a gente saber que o ateliê não é só um negócio, o ateliê é um propósito, você sabe disso, eu sei disso. O nosso trabalho, ele envolve ligação, eu no meu caso, mais é com mulheres. Eu vou dizer especificamente com mulheres, que eu não costuro masculino, né? Então a minha ligação é com mulheres. É ali onde a gente adquire vínculos com pessoas, é ali onde cria amizades, onde a gente fala sobre o Senhor, é onde a gente fala das nossas experiências do dia a dia e vai formando um batalhão de mulheres, entendeu? Nós somos usados, é como se fosse o nosso trabalho, é como se fosse um ministério, você entende dessa forma? E não é em vão que hoje a gente está aqui no Vestidas de Fé, falando do que a gente está falando e falando de muitas outras coisas também muito especial, que nasceram através do nosso trabalho. Então, não veja a costura, o ateliê, como algo simples, como algo só profissional, não. Tem um valor muito grande. A gente pode fazer a diferença na vida da nossa cliente. A gente pode levar uma palavra, né? Uma palavra que vai fortalecer a nossa cliente, que vai mudar a forma dela de pensar sobre o nosso trabalho. Tantas vezes a gente pode emocionar a nossa cliente através do nosso trabalho, né? E a gente tem que observar essas pequenas coisas. A nossa conversa tá tão boa, né, Suzy? Sim, tá especial. Tá muito boa, mas só que a gente tem que finalizar aqui o nosso episódio. Mas gostaria de falar para você que vai ter as séries também, né, Suzy? Nós vamos sempre estar falando de assuntos relacionados a ateliê, a costura. Se você gostou do nosso episódio de hoje, não se esquece de se inscrever no canal, curte, compartilha, comenta. O que vocês acharam da nossa conversa? Eu amei aqui a nossa conversa, foi muito boa saber da sua história. Da sua também. É muito bom a gente conversar sobre aquilo que a gente ama, né? E a gente gostaria de ouvir também vocês aí. Deixa aí o seu comentário, o que vocês acharam. Qual é o tema que vocês querem que a gente traga aí? Muito importante, sugestões, é maravilhoso, sim, verdade. Nós vamos trazer para as séries, vai ter as séries menorzinha para vocês poderem aí acompanhar a gente. Deixa aí a sugestão que nós estamos abertas também às sugestões. Importante também, se você, por mais que o episódio ficou um pouco extenso, a gente não falou tudo que a gente tinha que falar, não. Você sabe que quando a gente começa a conversar de costura, é infinito, né? Tem muita coisa. Se você ficou com alguma dúvida ainda, você manda pra gente no comentário, que a gente vai explanar melhor esse assunto, para você não ficar com mais dúvida, tá bom? E você também vai compartilhar esse vídeo com suas amigas, com sua família, compartilha, que isso é um assunto de grande valor. Claro, não diferente dos outros também, dos outros episódios que a gente gravou até aqui. Mas compartilha, tá bom? Isso vai servir para você, serve para nós, porque quando nós estamos conversando aqui também, a gente aprende muito, né, Ju? Sim. Nós aprendemos muito. Quando a gente vem falar com vocês aqui do episódio, a gente já estudou bastante sobre o que a gente quer falar, a gente já, né? Então, a gente aprende junto, mas não esqueça de compartilhar, não esqueça de curtir, tá? É um assunto muito importante para todos nós.
Até o próximo episódio. Deus abençoe você, sua família e o seu trabalho.